Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui em mais um vídeo desse canal. Vamos testar um pouco dos seus conhecimentos bíblicos e no final do vídeo coloque nos comentários quantas perguntas você acertou. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Pronto para começar? Que rei de Israel foi responsável por edificar a cidade de Samaria? Baasa, Onri, Acabe ou Jeroboão? A resposta correta, Onri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tirza reinou 6 anos. De Seme comprou ele o monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou. A cidade que edificou sobre o monte chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Seme, dono do monte. 1 Reis capítulo 16, versículos 23 e 24. Que profeta fala que Deus é como o fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros? Isaías, Joel, Malaquias ou Zacarias? A resposta correta, Malaquias. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Malaquias capítulo 3, versículo 2. Um adulamita chamado Ira é mencionado na Bíblia pelo fato de ser o quê? Filho de Ismael, servo de Isaac, primo de Abrão ou amigo de Judá? A resposta correta, amigo de Judá. No correr do tempo morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. Gênesis capítulo 38, versículo 12. Qual era a idade de Noé quando o dilúvio veio sobre a terra? 100 anos, 120 anos, 500 anos ou 600 anos? A resposta correta, 600 anos. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Gênesis capítulo 7, versículo 6. Que profeta anunciou a queda de Nínive? Obadias, Naum, Sofonias ou Abacuque? A resposta correta, Naum. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Naum capítulo 3, versículo 7. Quem era o rei de Israel quando Eliseu profetizou a vitória sobre Moabe? Jeroboão, Jeú, Josafá ou Jorão? A resposta correta, Jorão. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. 2 Reis, capítulo 3, versículos 1 e 13.
Quem orou pedindo para que o sol e a lua parassem? Josué, Samuel, Moisés ou Elias? Resposta correta, Josué. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Josué capítulo 10, versículo 12. Quais cidades também foram destruídas por causa da ira de Deus? Admá e Zeboim, Zoá e Betel, Tiro e Sidom ou Jericó e Jebus? A resposta correta, Admá e Zeboim. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Deuteronômio capítulo 29, versículo 23. Qual desses homens morreu com 777 anos? Abirão, Tobias, Enoque ou Lameque? A resposta correta, Lameque. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Gênesis capítulo 5, versículo 31. Qual cidade foi chamada de Babilônia em Apocalipse, representando corrupção e queda? Jerusalém, Nínive, Roma ou Sodoma? A resposta correta, Roma. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. Qual era a ocupação de Cornélio? Fariseu, curtidor, governador ou centurião? A resposta correta, centurião. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Atos capítulo 10, versículo 1. Qual oração Jesus ensinou que não devemos fazer? Oração com lágrimas, oração silenciosa, oração com palavras repetitivas ou oração longa? A resposta correta, oração com palavras repetitivas. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Mateus capítulo 6, versículo 7. Qual povo era conhecido por ser composto de pessoas muito altas? Moabitas, Enaquins, Amalequitas ou Filisteus? A resposta correta, Enaquins. Povo grande e alto, filho dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouviste, quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Deuteronômio capítulo 9, versículo 2. Quais foram os alimentos que os corvos levavam ao profeta Eliseu?
pão e carne, leite e mel, ovos e peixe ou frutas e farinha? A resposta correta, pão e carne. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. De qual cidade Miqueias era natural? Moresete, Betel, Suzã ou Canaã? A resposta correta, Moresete. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, moraestita, nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Miqueias capítulo 1, versículo 1. E aí, quantas perguntas você acertou? Deixa sua resposta aqui nos comentários. E para você que ficou aqui até o final, fica aqui meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.